Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Mais uma aula aqui do componente curricular de língua portuguesa e hoje a gente vai ter uma aula bem diferente. Hoje nós vamos falar sobre produção de texto. Eu sou a professora Jocelma Gomes e hoje vou te acompanhar a fazer uma produção de texto. Então já comece a pegar aí seus cadernos, lápis, a caneta e faça as anotações de como produzir um texto excelente ou fazer uma pequena produção. Então vamos juntos? Antes de fazer o texto, preste muita atenção às dicas. Elas são muito importantes para que o seu texto fique muito legal. Então vamos. Para início de conversa, todo texto tem um título. Se o texto não tiver um título, você tem que colocar. Então, o que é o título? É o nome dado ao texto. E deve sempre iniciar com a letra maiúscula. Agora que você deu o título ao seu texto, então vamos agora fazer o parágrafo. Então, devemos iniciar o texto em parágrafos. E no primeiro parágrafo, dê algumas explicações sobre o texto, quem são os personagens, o lugar onde acontece a história. E assim, cada novo parágrafo inicia uma nova ideia. E cada parágrafo deve iniciar com letra maiúscula, não esqueça. E os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. O último parágrafo finaliza a ideia da história. Então, os parágrafos têm início, meio e fim. E a gente deve iniciar cada parágrafo com o quê? Com letra maiúscula, porque cada novo parágrafo indica uma nova ideia. Então, não devemos esquecer os sinais de pontuação. A gente estudou isso em uma aula passada, que o ponto de interrogação usamos quando fazemos uma pergunta, o ponto de exclamação quando admiramos, levando susto, né? O ponto final quando finaliza a ideia, a vírgula também para separar o sentido das palavras. Então, não esqueça, é muito importante usar os sinais de pontuação para dar sentido às frases. É necessário que o texto contenha início, meio e fim. Aqui eu trouxe algumas sugestões de você iniciar o seu parágrafo do texto. Então, tem aqui algumas ideias. Por exemplo, você pode iniciar colocando assim: era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. E no meio do parágrafo, o que é que você pode utilizar? Preste atenção aqui a algumas dicas. Você pode utilizar, por exemplo, então, de repente, quando, em seguida, no momento, a partir daí, depois de. E assim, para encerrar o texto, vamos ver aqui algumas dicas de como encerrar, para dar fim ao parágrafo. Então, você pode começar assim, colocando: foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim e nesse caso. Observe assim ao lado a estrutura do texto, né, que inicia-se com o quê? Com o título, depois a gente começa com os parágrafos. Não esqueça que no último parágrafo não é legal você escrever a palavra fim, tá? E também não devemos falhar a linha entre título e parágrafo. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Vamos juntos. E agora vamos fazer junto essa atividade. Que o comando da atividade diz assim: complete os parágrafos do texto abaixo utilizando as palavras em destaque. Professora, quais são as palavras em destaque? São essas palavras que estão dentro do quadrado e que têm uma cor mais escura. Perceberam?
Tá aí essas palavras, ó, elas estão ao lado. E perceberam também que esse texto possui 3 parágrafos e que cada parágrafo iniciou com letra maiúscula. E a gente vai completar esses parágrafos com essas palavras. Mas cuidado, essas palavras têm que dar sentido ao texto, ou seja, a cada parágrafo. Mas antes disso, qual é o título do nosso texto? Qual é? Muito bem, as férias. Ótimo. Então agora vamos completar esse texto. Então o primeiro parágrafo inicia assim: as férias de julho chegaram. Vamos viajar para visitar os nossos parentes de Niterói, pois estamos com muita saudade deles. No segundo parágrafo diz assim: combinei de me encontrar com meus primos na praça para irmos de bicicleta à sorveteria. E no último parágrafo diz assim: chegou a hora de despedir dos meus familiares. Sentiremos saudade, pois nos divertimos muito. Que bacana, né? E assim encerramos o nosso texto. Então, fizemos uma pequena produção muito rápida e muito fácil, não é verdade? Então, continue praticando, porque agora é a sua vez de produzir. E até a nossa próxima aula!